Voltamos, pessoal. Bom, diante desse conheça e dos resumos sensacionais, vamos agora para a nossa segunda sala redonda, com o tema Mercado de Trabalho, diferentes perspectivas para os biólogos. Hoje nós vamos ter como mediadora a doutora Cristina Aparecida Gomes Nassar. Ela é bióloga pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, mestre e doutora em ecologia pela UFRJ. Além disso, Cristina é professora associada e coordenadora do programa de engenharia ambiental da UFRJ e conselheira do CRBio, segunda região, desde 2019. Como membro dessa sala redonda, vamos ter o doutor Márcio Lorenzini. Ele é biólogo, mestre e doutor em genética e biologia molecular pela Unicamp, além de gerente de avaliação de produtos do grupo da Boticário. Já a mestre Débora Denadai Dalvi, ela é bióloga e mestre em ciências biológicas pela UFES. Atua hoje como bióloga no Laboratório de Genoma do Espírito Santo. E, por último, a doutora Fernanda Delborgo Abra. Ela é bióloga pela Universidade do Sagrado Coração, em São Paulo, mestre em ecologia pela USP e doutora em ecologia aplicada pela Exalc, na USP também. Fernanda é sócia proprietária da empresa Via Fauna, Estudos Ambientais, e atualmente está vinculada ao Centro de Conservação do Smithsonian. Desculpa. Então, a partir de agora, podem ficar à vontade. A sala é de vocês. E, professora Cristina, qualquer coisa é por sua conta, tá bom? Você é a mediadora, pode ficar à vontade. Muito obrigada, gente, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Ana Caroline, pelo convite. É toda a comissão que eu estava organizando essa 12º seminário de biologia da UFES. Tá? Nessa pandemia é um desafio organizar alguma coisa, né? Ainda mais se reunir estudantes com vontade de trabalhar, né? E divulgar os nossos trabalhos e a nossa profissão. Tá? Eu estou achando que eu estou com um problema de rede. Se eu cair, por favor, vocês assumam aí, tá bom? Deu uma falhada aqui para mim agora. Eu só queria começar falando um pouquinho sobre a nossa profissão, né? Assim, se compararmos a biologia com outras profissões, como de engenharia, a própria medicina, ela é uma profissão muito recente. Ela só foi reconhecida em 1979, com a promulgação da lei 6684, que regulariza a nossa profissão. Antes a gente não tinha essa profissão regulamentada, isso é muito importante. E, em consequência dessa regulamentação, nós tivemos a formação, a criação do Conselho Federal de Biologia, tá? E, consequentemente, as regionais de biologia. Hoje nós temos 8 conselhos regionais. Tá? Muita gente, né, começa perguntando assim, mas afinal de contas, para que serve um conselho? Né? Então, o Conselho de Biologia, qualquer conselho, ele é um órgão fiscalizador da profissão. Tá? Ele fiscaliza, regulamenta uma profissão. Tá? E, em função disso, ele tem a capacidade também de, quando necessário, aplicar um código de ética ou até mesmo caçar um registro de um profissional. Tá? Quase todos os estudantes, quando se formam, acham que simplesmente ter um diploma de biologia, de ciências biológicas, você é um biólogo. Tá? Infelizmente, não. Todas as profissões que são regulamentadas, você só pode ser considerado um biólogo, né, assim como a biologia, quando você tem um registro num conselho profissional. Tá? Então, quando você sai da faculdade, você é um bacharel em ciências biológicas, ou um professor, né, licenciado em ciências biológicas. Tá? Isso é fácil de entender se a gente pensar, por exemplo, quem faz direito. Quem faz direito, o seu diploma não é o diploma de advogado. Ele é bacharel em direito. Para ele ser advogado, ele tem que entrar o quê? Na Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? É a mesma coisa. E quem regulamenta a profissão é a OAB. Tá? Para a gente se aplica o mesmo critério. Tá? É importante que a gente destaque que os biólogos hoje eles estão atuando nas mais diversas
instituições, desde de laboratórios, clínicas, institutos de pesquisas, empresas, muitas vezes a gente não se dá conta disso, mas em empresas de produção de pequeno, médio, grande porte, tá? Trabalhando com biotecnologia, nas áreas biológicas a gente já está acostumado a ver. Né? Mas os biólogos eles trabalham em perícia ambiental, fazem muito monitoramento ambiental, trabalham com estudos de impactos ambientais, relatórios de impactos ambientais, resgate de fauna, controle de vetores, trabalham com biotecnologia. Gente, é um mundo de áreas onde os biólogos atuam, tá? Atividades que os biólogos podem atuar. Tá? Então, é muito importante, se você vai atuar como biólogo, você tem que ter um registro no Conselho de Biologia. Tá? Pode perguntar, e se eu não tiver? O que acontece? Acontece que, muitas vezes, o seu trabalho ele não é validado. Basta se você estiver emitindo algum parecer ou alguma perícia, tá? Se você não tiver um registro no Conselho e se você não tiver uma anotação de responsabilidade técnica para cada atividade que você faz, tá? O seu laudo, o seu parecer, ele pode ser cassado. Tá? Imagina você fazendo uma perícia no julgamento de alguma ação, tá? E a outra parte descobre que você não tem registro. Licença, professores, acredito que a Cristina teve algum probleminha de conexão. Caso vocês possam dar continuidade à linha de pensamento dela ou a de vocês também. Por favor. Acredito que a Cristina estava falando em relação ao Conselho de Biologia, né, em relação à importância de se associar ao Conselho de Biologia, e ela estava tentando entrar no caminho de apresentar-nos e dizer sobre as áreas. Ei, Cristina, voltou. Só está sem áudio. Não, fica à vontade, Débora, pode continuar. Desculpa, gente, é que realmente está intermitente aqui a rede hoje. Cristina, mas eu acho que o Conselho ele tem 3 áreas de atuação do biólogo, correto? Isso, é saúde, meio ambiente, biodiversidade e biotecnologia, os dois juntos. Né? Mas hoje em dia isso só cresce, né? As áreas de atuação do biólogo estão sempre crescendo e sempre tem uma nova atividade, uma nova função desempenhada pelo biólogo que não estava prevista inicialmente e a gente tem que trabalhar para que ela seja reconhecida uma área, uma especialidade, né, na atuação dos biólogos. Mas, por favor, Débora, você já estava começando a sua palestra, você pode continuar. Tá certo, deixa eu colocar minha tela para vocês aqui. No final, nós teremos espaço para as perguntas. Vocês conseguem ver minha tela direitinho? Sim. E boa tarde, galera. Meu nome é Débora. Acho que eu estou aqui, eu fui convidada para essa mesa redonda por ser uma bióloga e trabalhar na área da saúde. Vamos lá. Hoje eu sou contratada pelo Laboratório Genoma, que é um laboratório que ele realiza análises genéticas, de genética clínica, né? Exames genéticos no geral, voltado para a área de histogenética, de oncogenética, farmacogenética no geral em si, né? E eu atuo, o meu cargo hoje é um cargo de bióloga mesmo. Mas antes de falar um pouquinho sobre o que eu faço, como é essa área e tudo mais, eu queria contar um pouquinho do como eu cheguei até aqui. Como muitos aí provavelmente me conhecem, eu sou contemporânea de muitos. Eu me formei na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, onde o CEBVIX está acontecendo. E desde o início da minha graduação, eu me associei ao LGA, ao Laboratório de Genética Animal, coordenado pela professora Valéria Fagundes.
Por que que eu me associei ao LGA? Eu me associei ao LGA porque logo no primeiro período a gente teve uma disciplina de biologia molecular e eu acabei me interessando muito pela área. E então eu sabia que o LGA ele trabalhava com essa frente de estudo, né? Então eu quis me associar ao LGA. Só que ao entrar nesse laboratório eu acabei descobrindo a área da citogenética, que também é uma área que investiga o material genético, só que através de uma lente mais ampla. A gente não investiga a sequência de bases do DNA, mas sim o cromossomo como um todo, né? Então, desde o início da minha graduação, eu venho trabalhando com citogenética. Eu já fui uma bióloga raiz, como muitos dizem, já fui para campo, apesar da gente tentar desmistificar essa visão, mas eu já fui para campo, já participei de campanhas de coleta de roedores, principalmente, e essa é uma imagem onde a gente fez um campo em São Gabriel da Palha, e a gente montava em todas as campanhas um laboratório no meio do campo mesmo. Aqui vocês podem ver todo o nosso material de citogenética no campo, e a citogenética ela é uma área muito trabalhosa. Por quê? Porque demanda esforço, demanda trabalho braçal. Quando a gente faz citogenética em vivo, a gente tem que acabar sacrificando o espécime, né? E trabalhando sobre ele durante umas 3 horas seguidas. Então, é muito trabalhoso. Mas, ainda assim, é muito satisfatório com os resultados que a gente consegue. Então, a minha monografia ela foi baseada em cima de uma espécie de morcego, Tonatia saurófila, onde a gente fez uma revisão do táxon a partir de dados citogenéticos e também dados moleculares. Aqui é um cariótipo dessa espécime, onde a gente pode ver 2 técnicas citogenéticas, a técnica de coloração comum e técnica de bandeamento G, onde a gente consegue aqui na coloração comum avaliar o número e a forma dos cromossomos, e através do bandeamento G a gente consegue avaliar a estrutura do cromossomo. Já no meu mestrado, a minha dissertação ela teve um foco mais citogenético. Eu não trabalhei com molecular, eu trabalhei com uma espécie de roedor chamada Acodon cursor, onde a gente investigou se existiam padrões populacionais na atividade de genes ribossomais. Ok, Débora, você está falando de genes ribossomais, como é que você vai verificar isso com citogenética? A gente utilizou uma técnica chamada NOR, se eu traduzir isso para o português, a sigla ela passa a ser ROM, Regiões Organizadoras do Nucleolo, onde a gente consegue, a partir da coloração por prata, identificar regiões organizadoras do nucleolo ativas. Então, a gente conseguia avaliar um padrão de atividade ribossomal através das diferentes populações desse roedor. E no meu mestrado eu também tive contato com técnicas de citogenética molecular. Aqui é um exemplo de FISH, de hibridação in situ fluorescente, onde a gente consegue analisar no cromossomo o local exato de um fragmento de DNA conhecido, né? Então, durante toda a minha carreira acadêmica, eu trabalhei com citogenética e com dados moleculares também. E nesse meio tempo, entre graduação e mestrado, eu ainda atuei como técnica num laboratório de cultura de fibroblastos, que é uma técnica super importante para dar início à citogenética, se a gente faz citogenética através de cultura celular. Ok? Vamos lá. E eu estou falando de citogenética e dados moleculares, e hoje eu trabalho com o quê? Com exatamente a mesma coisa, só que com um bicho diferente. Hoje eu trabalho com um bicho homem, né? Com um bicho humano. Aqui vocês podem ver um cariótipo humano, e aqui aquela primeira imagem que eu mostrei lá do cariótipo de morcego. Ambos os cariótipos eles estão bandeados através da técnica de bandeamento G, onde a gente consegue avaliar a estrutura do cromossomo. Então, Débora, você trabalha com a mesma coisa que você trabalhava lá na academia, corretamente. Eu trabalho com a mesma teoria e com a mesma técnica. O meu foco
de estudo, porém é outro. São os humanos em si, né? Eu falo humano porque eu venho da academia, então a gente usa o espécime como obrigatório para intitular o nosso trabalho, né? Mas qual foi por usar as mesmas técnicas, eu tive um pouquinho de facilidade quando eu entrei nessa área, porém sempre a gente tem que se adaptar ao novo objeto de estudo. Eu tive um tempo para trabalhar, para identificar, para conhecer o cariótipo humano e, a partir daí, conseguir classificá-lo, qualificá-lo e analisar o cariótipo humano. Mas, basicamente, a mesma técnica. E na biologia molecular? Lá na academia, a gente utilizava técnicas de PCR, técnicas de sequenciamento Sanger, por exemplo, amplificação de DNA, quantificação de DNA, e para exames de biologia molecular, a gente utiliza exatamente das mesmas técnicas. PCR, sequenciamento Sanger, sequenciamento de nova geração, e também outras técnicas que são mais voltadas para responder perguntas sobre síndromes específicas. Então, o que me favoreceu um pouco foi ter bagagem teórica, ter bagagem técnica que eu trouxe da academia, para atuar na área que eu atuo hoje, ok? Porém, a gente mudou o foco e as mesmas técnicas são utilizadas para responder perguntas um pouquinho mais focadas, um pouquinho mais específicas. No caso, a citogenética, a biologia molecular, ela é utilizada para responder, por exemplo, por que alguns casos... Por que alguns casais eles não conseguem engravidar? Causas de infertilidade, causas de malformações congênitas, por exemplo. Ou ainda, se aquele paciente ele possui um gene que leva a uma predisposição de desenvolvimento de câncer durante a vida. Então, todas essas técnicas elas são utilizadas para responder perguntas um pouquinho mais focadas, correto? Mas, Débora, você está falando de o que você trabalha, da técnica que você utiliza, do como você chegou até aqui, mas aonde que o biólogo ele consegue atuar nessa área? Na área da citogenética, o biólogo ele pode atuar na área técnica, que seria basicamente o cultivo de células, seriam as técnicas de bandeamento cromossômico. O biólogo ele pode atuar na análise cromossômica em si, onde ele tem que ser especializado, ele tem que se qualificar para isso, mas muitos dos profissionais que atuam nessa área são biólogos. O biólogo ele pode laudar exames, o biólogo ele pode assinar exames de citogenética e também ele pode atuar na discussão de casos, por exemplo. Qual seria a melhor técnica a se utilizar para responder tal quesito, tal questão, tal síndrome. Na área de genética molecular, o biólogo ele pode atuar na área técnica, como, por exemplo, extraindo material genético, amplificando, sequenciando com termocicladores, sequenciadores de nova geração e tudo mais. O biólogo ele pode atuar na área de bioinformática, ou seja, o dado bruto ele tem que ser como se fosse traduzido para facilitar a leitura daquele dado. E isso é uma área, inclusive, que está carente de profissionais especializados, né? O biólogo ele pode atuar na interpretação de resultados, na confecção de laudos, o biólogo também pode assinar laudos de genética molecular, e também ele pode ser uma referência técnica, ou seja, ele pode trabalhar com médicos geneticistas ou com o próprio paciente, né, para discutir, por exemplo, um resultado ou qual seria a melhor técnica a ser empregada para tal caso clínico. E além disso tudo, o biólogo ele também pode cumprir funções administrativas, como ser um responsável técnico por um laboratório, ele pode responder judicialmente, tecnicamente, pelo laboratório. Ele pode atuar em funções como coordenação de áreas e também ser referência técnica no caso de implementação de novas técnicas, padronização de novas técnicas ou ainda qualificação de novas técnicas.
Vamos lá. Porém, a única área que o biólogo ainda hoje no Brasil que não é regulamentada para a atuação do biólogo seria a área do aconselhamento genético. O que, apesar de em países como os Estados Unidos, o aconselhamento genético ele ser uma especialização da área da saúde, hoje no Brasil o biólogo ele ainda não pode atuar fazendo o aconselhamento genético. Mas o biólogo ele atua em basicamente todas as áreas anteriores ao paciente, né, ao aconselhamento genético. E qual é a minha motivação para trabalhar nessa área? Primeiro, quando eu resolvi sair da academia, principalmente por acreditar que é muita pressão na academia de publicação, de coisas assim, eu queria testar novas áreas, conhecer novas áreas antes de me propor a continuar dentro da academia. E eu tinha muito medo de parar, de não conseguir mais pesquisar, responder coisas, de querer avançar no meu conhecimento. Porém, eu encontrei isso e eu encontro isso todos os dias dentro do laboratório. Por quê? Cada indivíduo, ele chega com uma pergunta. Lá na academia, no meu mestrado, por exemplo, eu comecei com um objetivo e ao final do meu curso de mestrado, eu intencionava responder aqueles objetivos iniciais. No laboratório, não. Cada paciente que chega com uma pergunta. Então, cada paciente, para mim, é uma pesquisa in situ. Chega, por exemplo, qual seria a causa de eu conseguir engravidar, mas todas as minhas gravidezes evoluírem para um aborto? A gente tenta responder isso pesquisando de várias formas, correto? E isso, para mim, é muito motivador, porque cada paciente é uma pergunta nova, é um desafio novo, é um querer saber diferente, é um pesquisar a mais diferente. E, além disso, eu acho que o mais importante é o paciente. Por quê? Porque você, mesmo sem conhecer uma pessoa, você acaba criando um vínculo emocional com o paciente, do tipo, a minha análise, o resultado do exame que eu estou analisando, pode influenciar nas expectativas, na esperança, no emocional, no querer do paciente, na vida do paciente em si. Então, quando você chega a ver um paciente colhendo sangue, por exemplo, você não sabe nada da vida dele, mas quando você chega com uma ficha, com uma indicação clínica, uma indicação médica, e você sabe que aquela sua avaliação do material genético daquela pessoa vai influenciar nas escolhas de vida que ela vai ter para o futuro, isso é muito... te faz querer sempre mais, te faz querer fazer melhor para aquela pessoa que você nem mesmo conhece, sabe? Então, acho que as minhas motivações de estar onde eu estou hoje e querer continuar é sempre isso. Uma pesquisa in situ a todo momento e também a relação paciente com biólogo, no caso, onde você vai influenciar nas escolhas e na vida daquele paciente de forma positiva, principalmente. Né? E, Débora, você falou disso tudo, e aí, e o mercado de trabalho? Galera, o mercado de trabalho hoje no Brasil é um mercado em total expansão, porque as análises genéticas elas estão cada vez mais sendo solicitadas por médicos de variados, não é modalidade que se fala, né? Médicos neurologistas, médicos pediatras, médicos ginecologistas, todos os tipos, vários tipos de médicos, eles estão solicitando exames genéticos para responder vários tipos de questões. Então, é um mercado em máxima expansão no país. Esses são alguns dos laboratórios que são parceiros nossos lá do Genoma e também que são grandes nomes dentro do país hoje, mas eu coloquei somente alguns. Existem vários outros menores ou maiores ainda que sejam e que estão precisando de gente especializada. Então, se vocês se sentiram motivados de alguma forma ou intencionam conhecer
vale muito a pena se especializar na área de genética molecular, de genética humana, no caso. Eu acho que essa é uma frase. Eu acho que o futuro não é o lugar para onde a gente está indo, é o lugar que estamos construindo, e é por meio das sementes que a gente planta hoje, do que a gente estuda hoje, que a gente vai conseguir chegar no lugar onde a gente quer no futuro. E eu agradeço, e eu deixo também o meu contato para, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada, Débora. Muito interessante a sua palestra, mostrando, né, que todos os métodos, técnicas, né, a nossa curiosidade científica que é despertada e que a gente aprende na academia, né, isso não se perde na academia, não fica. Claro que não. Isso sai para a sociedade e tem uma influência direta na vida das pessoas. Tá? Uma boa notícia para é que o biólogo pode já trabalhar em aconselhamento genético. Temos a resolução 20 de 2019 do CFBio, que já permite que o biólogo trabalhe. Me conta-me isso daí melhor, que me interessa muito. Então, dá uma olhadinha na resolução 520. No entanto, muito atrelado à Sociedade Brasileira de Genética. Tá? Tem lá, são 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de você ter, se você poder atuar com aconselhamento genético, desde que você consiga, pelo menos, se encaixar em um desses critérios. Por exemplo, tem um título de especialista em aconselhamento genético emitido pela Sociedade Brasileira de Genética, e tem que ser referenciado pelo CRBio. Especialista em genética molecular humana, ou título de especialista em citogenética humana, também da Sociedade Brasileira de Genética. Tá? Tem mestrado profissional em aconselhamento genético e comprovação de estágio supervisionado, nessa área de 2 anos. Né? Ter pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado na área de genética humana e experiência comprovada, ou ter um lato sensu, uma especialização em aconselhamento genético humana de no mínimo 520 horas. Quer dizer, olha lá a resolução 520, que eu acho que certamente você se encaixa. Tá? Mas isso é uma coisa super nova, porque até pouco tempo. Isso, com certeza. E agora, ótimo, galera. É verdade. Essa área está só em crescimento. A gente acha que a pandemia, tudo ficou parado, ninguém se movimentou, não teve contratação. Gente, teve uma corrida ao Conselho de Biologia, tá, para as pessoas tirarem registros e poderem trabalhar em laboratórios. Tá? Teve muita procura para registro no Conselho nesse período de pandemia. Olha, tá bom? Olha só, legal. Uma área bem... Está crescendo e vai crescer cada vez mais. A gente vai ter que ir por aí mesmo, nessa parte de molecular, biologia molecular, genética. É uma área que está em expansão. Né? Agora a gente passa para o nosso próximo palestrante, que é o Márcio Lorenzini. Márcio, fica à vontade. Oi, boa tarde, Cristina. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sempre essa pergunta, né? Nesse ambiente virtual. Bom, deixa eu tentar conectar aqui, então, mostrar minha tela para vocês. Vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela? Vou colocar no modo de apresentação aqui. Bom, pessoal, então, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Particularmente, queria falar uma coisa. Adoro conversar com os biólogos que estão em formação e estão procurando oportunidades, né? Adoro ter esse tipo de bate-papo. Então, primeiro, muito obrigado pela organização do evento que me convidou para isso e espero que eu possa contribuir um pouquinho com vocês. A minha ideia hoje aqui é falar um pouco para vocês da trajetória que eu acabei seguindo na minha carreira, né? E misturar um pouco com o Grupo Boticário, o que eu faço lá e como o biólogo pode atuar lá dentro numa área como a que eu atuo hoje, né? Que é pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas, acho que depois a gente vai poder falar mais um pouquinho, né? Mas fiquem à vontade e a gente vai se conhecendo mais aqui, tá? Bom, então...
eu sou o Márcio, tá, gente? Trabalho hoje na posição de gerente de avaliação de produtos dentro do Grupo Boticário. O que significa esta posição exatamente? Já trabalho em empresa há algum tempo, né? Então vou de trás para frente ali. Já trabalho há 15 anos na indústria de cosméticos, né? E passei por algumas áreas dentro da empresa. Comecei trabalhando numa área mais focada em pesquisa mesmo, né? Na área de métodos in vitro, métodos alternativos para avaliação de produtos, com projetos de pesquisa específico. Evoluí, trabalhei também numa área dentro da empresa voltada para pesquisa clínica, numa época em que o grupo teve um negócio voltado para diagnóstico, né, de avaliação do envelhecimento da pele das pessoas, né? E hoje estou trabalhando dentro da área de avaliação de produtos. Até o comecinho desse ano eu trabalhava também com assuntos regulatórios, mas é uma área muito conectada com o que eu faço hoje, né? Porque tudo que a gente testa, no fim das contas, serve para a gente montar um dossiê e regularizar os produtos antes de colocá-los no mercado, né? Então, a gente tem que regularizar os nossos produtos cosméticos junto à Anvisa antes da gente vendê-los, né? Então, basicamente, eram duas áreas muito acopladas, mas a gente cresceu bastante nos últimos anos e resolvemos nos dividir um pouquinho e reorganizar a estrutura que a gente tem ali. Então, hoje, dentro de testes de avaliação ali, eu trabalho com o quê? Testes de segurança de produtos, né? Então, são os testes que a gente faz para avaliar se o produto pode ter alguma reação adversa, levar alguma reação adversa ou provocar algum dano para a saúde das pessoas, né? A gente trabalha com avaliação de eficácia, que é para verificar se os produtos cumprem aquilo que eles prometem, né? Análises físico-químicas dentro de avaliação também. Então, por exemplo, teste de estabilidade do produto, para saber se o produto não se separa, né, ao longo do tempo de prateleira, né, o shelf life dele, né, o tempo de vida, se ele não se separa e não perde a qualidade junto ao consumidor, né? E esse teste serve, por exemplo, também para a gente estabelecer prazo de validade dos produtos ou algumas outras métricas que a gente usa fora do Brasil, né, também. A gente testa embalagens, então embalagens no sentido de que a embalagem funciona bem, a embalagem tem as dimensões corretas, a arte da embalagem permanece, né? E como que é a interação da fórmula que está dentro com a embalagem do produto, né? E o último tópico ali que a gente trabalha é pesquisa com o consumidor mesmo, né? Saber das percepções do consumidor. Então, eu falo, às vezes a gente desenvolve um produto que a gente tem duas versões de um produto. As duas são seguras, as duas fazem o que prometem fazer, sei lá, estimulam a produção de colágeno e firmeza da pele, né? Mas eu tenho uma que tem um cheirinho de morango e outra que tem um cheirinho de maçã. Qual é a preferida pelo consumidor na avaliação sensorial, né? Então, a gente também faz esse tipo de teste com consumidores também. E hoje, a gente atende todas as marcas e categorias de produtos do Grupo Boticário, né? Então, quando eu falo todas as categorias, é porque dentro de P&D a gente tem uma categoria específica para trabalhar com maquiagem, outra que trabalha com perfumaria, desodorantes, e uma terceira que trabalha com cuidados pessoais, né? Que é uma área mais focada, então, em cremes, loções, shampoo, condicionador. E aí, essa área que eu sou responsável testa os produtos de todas as categorias em todos esses quesitos que eu estou falando para vocês aqui. Só para falar um pouquinho mais aqui, não vou entrar em todos esses detalhes e depois estou à disposição para responder tudo para vocês, mas assim, e aí, onde entra esse papel da biologia aqui, né? Em tudo, né? Então, é uma mistura, na verdade. Entra o papel da biologia e entra o papel de outros profissionais que trabalham junto com a gente nessa área, né? Então, hoje eu sou um gestor de equipe, então a minha equipe é bastante grande, eu tenho aproximadamente 70 pessoas que trabalham comigo. Então, dentro da minha equipe, eu tenho muitas pessoas de especialidades diferentes. Mas quando a gente fala de uma avaliação de segurança, por exemplo, toda avaliação de segurança, ela começa com uma análise toxicológica, né? Então, ela começa com uma análise toxicológica, primeiro baseada em dados, em tudo que a gente tem de literatura, numa pesquisa bibliográfica, tudo que existe de referência.
Depois a gente passa para testes com métodos alternativos que a gente fala, né? E aí a gente pode usar, por exemplo, cultura de células, a pele 3D que a gente tem aqui no grupo, né? Que é a pele reconstituída, pele ex vivo, por exemplo. E numa última etapa a gente vai para teste com voluntários, com pessoas, né? E aí a gente também tem que aplicar todos os princípios de uma pesquisa biológica que a gente pratica, né? Então, assim, inclusive quando a gente vai para pessoas, a gente tem que ter projeto aprovado em comitê de ética, termo de consentimento livre esclarecido, e, enfim, tudo isso, tá? Isso eu estou dando um exemplo para vocês de segurança, mas a gente também usa para eficácia, algumas vezes a gente também testa embalagens com voluntários, né? Enfim, então, numa boa parte de todos esses testes aqui, a parte biológica permeia tudo isso, tá? E aí ela vai interagindo, né? Vai interagindo com química, com pessoas da área farmacêutica que formulam, e a gente vai trocando todas as experiências no desenvolvimento de um produto. Bom, para comentar um pouquinho com vocês de mim, eu sou formado em biologia, né? Me formei na Unicamp. Na minha época, a gente escolhia a modalidade ainda, né? E eu fui para a modalidade molecular, né? Trabalhando em laboratório já. Fiz meu mestrado na área de genética, depois fiz meu doutorado também. Em algum momento, quando eu fui começar a trabalhar em empresa, eu decidi que eu queria conhecer um pouco mais da parte administrativa, né? Então, eu fiz uma pós em administração, depois eu fiz um MBA em gestão de negócios também, né? E fui juntando as coisas. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque, assim, não acho que a construção da minha carreira foi algo muito linear ou muito óbvio, tá? Acho que as coisas foram acontecendo e eu acho que hoje, a gente como biólogo, a gente tem algumas opções, né? Acho que a biologia é uma área muito ampla e o curso de formação em biologia é um curso que abre portas, abre uma gama de oportunidades que a gente pode ter dali para frente. E a gente pode seguir um caminho mais especialista, né? E trabalhar como um biólogo especializado numa determinada área, num determinado tema, ou a gente pode, sim, partir da biologia para uma atuação mais generalista, dentro de uma empresa, por exemplo, como gestor, né? Como coordenador, como gerente, e aí as coisas vão se somando, né? E eu acho que no ambiente corporativo, numa empresa, é fundamental que a gente esteja muito aberto a isso, porque a gente é demandado, né? Claro que a gente vai ser biólogo, claro que a gente pode trabalhar, comecei trabalhando como pesquisador, né? Trabalhando no laboratório e tudo mais, mas aos poucos a gente vai sendo demandado. E aí, teve um momento que eu falei, e agora? Tenho que trabalhar com uma equipe de pessoas e tomar conta de um laboratório com gente trabalhando comigo e responsável pelas entregas, né? Então, acho que as coisas vão se somando ao longo do tempo e é isso que eu acho muito bacana, né? E nos dias atuais, acho que isso tem sido cada vez mais forte, né? A gente tem a possibilidade de se especializar, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente percebe que o conhecimento vem se cruzando, né? Então, não é à toa que hoje a gente tem cursos que vão nascendo nas interfaces, né? Então, a biologia interfaceia com um monte de áreas, né? Então, a gente tem a biologia interfaceando muito com tecnologia, e aí surgiu o biotech, né? A gente tem a biologia interfaceando muito com informática, e surge a bioinformática, a bioquímica. Então, acho que hoje em dia essas interfaces que a biologia faz abrem mais portas ainda do que a gente já tinha num curso tão amplo como de ciências biológicas, tá? Deixa eu ver, gente, travei aqui. Deixa eu voltar, vamos lá? Aqui eu vou trazer só algumas curiosidades para vocês, então, né, do mercado da beleza. Falar um pouquinho para vocês, né, já que estou falando do Boticário, da empresa. Alguém tem ideia do tamanho que é o mercado da beleza no mundo? É grande, tá? Então, assim, ó, no mundo, a gente tem um mercado do tamanho de aproximadamente 400 a 450 bilhões de dólares, quando a gente fala de produtos cosméticos, produtos para beleza. E aí, o que é bacana? O Brasil é super bem posicionado nesse mercado, tá? Então, não sei se alguém aqui tem um chute, se alguém tem uma ideia, se alguém já leu, mas assim, ó, o primeiro país, Estados Unidos, né? O segundo país que está ali chegando junto e que vem crescendo cada vez mais, China. O terceiro país,
que reveza com a gente ali é Japão. Então, o Brasil, ele sempre fica entre a terceira e a quarta posição nesse mercado gigante, né, de produtos cosméticos. Então, nós somos muito fortes no mundo e somos muito reconhecidos por isso. Não estou falando só pelo Grupo Boticário onde eu atuo, mas isso aqui é mercado global, tá? Então, por todas as empresas e todas as oportunidades que a gente tem de trabalhar com isso. No grupo, a gente tem uma série de marcas, acho que alguns de vocês já conhecem. Então, ó, O Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, Beauty Box, né? Multibê, uma marca nova que a gente tem que vai para canais não comuns, né? Como farmácia, por exemplo, a gente chama de não proprietários, tá? E a gente tem a Vult, uma das últimas aquisições que a gente fez ali. No ano passado, a gente também adquiriu um canal novo, a gente comprou a Beleza na Web, que é um canal para trabalhar com tudo isso aqui no e-commerce, né? E isso tem sido fundamental para a gente passar por todo esse período de crise que a gente está passando agora. Essa diversidade toda do grupo, ela tem ajudado muito a gente a permanecer bem e apresentar crescimento, mesmo diante de todo o cenário que a gente está tendo de coronavírus, toda essa crise, né? Claro que a gente sofreu com isso também como empresa, mas foi fundamental a gente ter essa diversidade. E dentro do grupo, a gente também tem a fundação, Grupo Boticário, há bastante tempo, né, que trabalha com ações de conservação e de proteção à natureza, tá bom? E temos também ali, né, o Instituto, que trabalha com ações educativas, né, e disseminação do conhecimento ali, da beleza do grupo para outros públicos. Bom, a gente, falando um pouco de pesquisa e desenvolvimento, aqui atrás de mim vocês estão vendo o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, que também aparece aqui na foto. Então, esse prédio espelhado aqui, e o céu em Curitiba muitas vezes está dessa cor também, então é um pouquinho cinza aqui. Essa foto reflete bem a nossa realidade aqui. Dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, quem faz parte? Então, assim, olha lá, ó. Farmácia, biologia, química, estética, administração, engenharia, etc. A área de P&D das empresas, em geral, é uma área muito plural, tá? Então, o biólogo, ele consegue se inserir perfeitamente. As pessoas adoram os biólogos normalmente trabalhando nas empresas, porque os biólogos costumam ser bastante questionadores, a formação nos estimula a pensar cientificamente e fazer pergunta, né? Então, assim, acho que é uma vantagem muito legal que a gente tem. E dentro desse ambiente de trabalho, a gente vai se deparar com vários profissionais na empresa. É difícil a gente ter empresas que têm uma área muito pura, assim, né? Muito com uma formação única ali, né? Então, normalmente, no ambiente corporativo, a gente encontra essa pluralidade de profissões trabalhando junto com a gente. E o que significa trabalhar em P&D? Então, acho que só para trazer algumas coisas para vocês aqui, alguns insights, né? Quando a gente pensa em P&D, normalmente vem na cabeça, né? É uma área que traz liberdade, vou poder testar tudo o que eu quero, né? Vou trabalhar com invenções. E aí vem o ponto, nossa, não tem muita regra. No P&D, a ideia o importante é ser criativo, né? E assim, tem isso? Tem, claro que tem. Mas a gente está num ambiente corporativo. Então, eu costumo dizer que algumas coisas a gente tem que refletir um pouco diferente se a gente quer trabalhar na empresa, né? Então, olha, tem liberdade? Tem, mas a nossa criatividade tem que ser muito direcionada. No ambiente corporativo, a gente tem metas, a gente tem objetivos, a gente tem coisas a atingir, né? E a gente é muito cobrado por isso. Então, assim, não significa que você não pode criar, não significa que você não pode errar, mas se for errar, erre com propósito, né? Erre com por que você errou, qual o caminho que você vai seguir. Então, a empresa cobra muito esse formato. Não é uma questão de não ter liberdade, né? Mas é a questão de você ter a liberdade e também ter os seus objetivos, né? Então, trabalhar com foco em solução, com inovação, o ambiente extremamente dinâmico, né? E a gente fala de escalabilidade ali, porque tudo que a gente faz no laboratório pequenininho vai explodir numa empresa grande, né? Então, por exemplo, um teste que eu faço ali com, sei lá, vou pegar um exemplo para vocês. Fiz um teste in vitro na primeira etapa de análise de segurança de um produto. Aquilo ali vai sair dali e já vai ser testado depois em 30 voluntários, numa avaliação clínica, né? Aí, saiu dali,
eu vou explodir isso para milhões de pessoas recebendo aquele produto em casa e utilizando no dia a dia. E aí eu vou monitorar isso via cosmetovigilância para saber como que tudo está acontecendo. Então, uma das coisas que eu acho mais bacana na empresa é que a gente pode viver isso, né? De aplicar aquilo que a gente está trabalhando, né? O que a gente conhece, o que a gente aprendeu, a gente consegue aplicar bem e isso ganha uma escala de uma forma relativamente rápida, né? Então, acho que é muito bacana, para quem gosta disso, é bem legal. Só para trazer um pouquinho para vocês, né, como que é o nascimento de um produto, né? Muita gente me pergunta e fala, como funciona? De onde nasce? De onde que vem? A gente trabalha, no Grupo Boticário, a gente desenvolve mais ou menos, por ano, a gente está trabalhando com aproximadamente 4.000 produtos no ano. Não quer dizer que tudo aquilo vai chegar no mercado. É porque os projetos têm tempos diferentes, né? Então, tem projetos que são muito rápidos, que a gente faz em alguns meses, 3, 6 meses, né? Uma nova cor de batom, é só trocar a cor. É muito rápido, né? Toda a fórmula está pronta, toda a embalagem está pronta, está tudo ok, é muito simples. Agora, tem produtos que levam anos para a gente desenvolver e que demandam muito mais teste e investigação, como, por exemplo, um tratamento facial, né? Um anti-aging, um tratamento de, sei lá, mesmo para cabelos, um produto diferenciado. Então, assim, quando tem muita tecnologia envolvida, normalmente os projetos levam mais tempo. Mas, assim, como que nasce? Não tem uma regra absoluta. Normalmente, a gente tem um briefing de marketing que está criando, né, uma linha de produtos e que gostaria de ter uma ideia, e eles chegam para a gente e falam assim, vamos montar um projeto? Me traga tudo de ideias que você tem para a gente construir um projeto em volta disso aqui que eu quero lançar. E aí, a gente vai para a etapa de desenvolvimento. Só que quando a gente está elaborando o projeto, a gente vai desafiar o projeto, né? Se tecnicamente ele é viável, se financeiramente ele faz sentido, se logisticamente eu tenho gente que supre a quantidade que eu preciso de ingredientes, porque às vezes também, assim, a gente pensa e fala assim, eu quero colocar esse ingrediente mágico no produto que alguém está desenvolvendo num laboratório. Aí volto naquela questão, tem escalabilidade? A gente consegue uma quantidade muito grande? Porque se não tiver, e esse produto for um sucesso, eu vou ter um monte de consumidores depois pedindo aquele produto nas lojas e falando, ai meu Deus, eu não consigo encontrar isso. Então, assim, acho que a gente tem que casar tudo isso na elaboração do projeto e aí partir para o desenvolvimento de um produto. E aí isso inclui desenvolver a fórmula e desenvolver a embalagem, né? E a gente envolve todas as outras áreas, porque aí começa a entrar, e quem que vai testar a qualidade depois que isso sair da fábrica? Né? Tem um departamento específico para isso. Quem que vai entregar esses produtos? Tem a logística. Quem que vai fazer as compras dos insumos que eu preciso, né? Que vem de diversos fornecedores diferentes, então tem suprimentos para isso. E aí, depois de um tempo, a gente tem o produto no mercado. Então, a gente fala que um produto leva, em média, para nascer, de 1 ano a 1 ano e meio. Tá? Mas a gente tem uma gama de prazos ali no meio. Então, de alguns meses até 3 anos, por exemplo. Tá? Então, é isso aqui, gente. Aqui, só queria reforçar com vocês que, assim, a área que eu sou responsável é a área que a gente trabalha com avaliação, né? Então, a gente tem um compromisso muito forte de não testar em animais. Acho que o setor cosméticos, há muito tempo, já fala disso, né? O banimento de testes com animais na Europa não é de agora, é de 2009, a primeira versão, né? E 2013, o banimento de mercado um pouco mais restritivo. A gente já está no mercado europeu, então no grupo a gente não realiza testes com animais desde o ano 2000. E aí vem uma super oportunidade de ser criativo aqui, porque a gente tem que buscar alternativas de avaliar eficientemente os nossos produtos sem a utilização dos animais, né? Então, aqui só alguns exemplos, né, de tecnologias que a gente trabalha, a pele 3D, o órgãos on chip. Recentemente, a gente começou a trabalhar também com aquele apelo de não agredir corais, né? E, para terminar aqui com vocês, eu só queria trazer uma reflexão também, né? Que a gente fala muito de inovação na empresa, mas ser inovador, e eu acho que isso é um mindset que é muito legal, é um pensamento que todo mundo tem que ter, que assim, ser inovador não significa começar tudo do zero, tá? E sim, você encontrar soluções que sejam criativas e aplicáveis ao negócio, né? Só enxergar novidades não é ser inovador.
a gente tem que enxergar a novidade e essa novidade ela tem que ser vinculada ao negócio e ser viável, né? Então, acho que as empresas falam muito de inovação e eu acho que é bem legal a gente ter essa noção, né? E outra coisa é que não precisa começar do zero. A gente tem inovações que são disruptivas, que levam a gente para um outro caminho, e tem inovações que são só incrementais, né? Só troquei a embalagem e para o consumidor isso pode ser uma inovação também. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco esse pensamento. Então, é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez vocês, tá? Meu e-mail não está aqui, mas depois eu escrevo ali para vocês. Meu e-mail é marciolo, né, @grupoboticário.com.br. Então, fiquem à vontade para falar comigo e a gente vai conversando. Obrigado, tá? Obrigado, Márcio. Muito inspirador a sua palestra, mostra um caminho diferente, né? Mostrando que o biólogo não está só restrito às atividades técnicas dentro do laboratório. Você fez uma opção pelo ambiente corporativo, né? E correu atrás de uma formação para complementar a sua formação de biólogo, né? Você fez curso aí de gestão, né? Gestão empresarial, de administração. Isso é importante, como você falou, não é só o negócio que tem que se reinventar, a gente tem que se reinventar também, tá? Buscar novos caminhos. Tem gente perguntando aqui se tem mercado para tanto biólogo. Não tem mercado se todo mundo quiser estar na academia, entendeu? Se todo mundo quiser trabalhar na Boticário, entendeu? Mas tem que ser criativo, pense fora da caixinha, né? Procura usar a imaginação, tem tantas iniciativas surgindo por aí. Tá? Você tem que ser criativo, não pode ficar esperando que vai atuar numa universidade. Lógico, tem espaço, mas é pouquíssimo, né? Raríssimo. O biólogo tem que se reinventar. E o Márcio é um bom exemplo que se reinventou, né? Usou a base dele de biologia, procurou novas formações para se destacar no ambiente corporativo. Senão ele ia ficar, né, sempre no laboratório, e não, ele tem um destaque hoje na empresa, pelo que ele está apresentando para a gente, né? Então, você está de parabéns, Márcio. Obrigado, Cristina. Obrigadão. As perguntas vão vir depois. Nós temos agora a palestra da Fernanda Delborgo Abra. Fernanda, fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu estou aqui em Bauru, minha terra natal, onde eu estou com 42 graus, então por isso o modelito, me perdoe, mas está insuportável e acredito que esteja calor aí para vocês também. Já vou aqui projetar a minha apresentação e aí a gente vai conversando nesse meio tempo. Cristina, você pode me dar um ok se você está visualizando minha tela, por favor? Olá. Oi, é que você não viu meu dedo aqui. Tá certo. Não vi. Tá tudo certo? Sim, senhora, pode ir. Então tá bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória também na biologia, a melhor carreira da galáxia. E eu vou falar um pouquinho do papel do biólogo na pesquisa e na consultoria ambiental, que é exatamente o que eu faço. Então, apesar de eu acho que já ter sido apresentada, eu tenho um pé em cada canoa. Então, o primeiro pé e a primeira canoa é a da academia. Então, eu fiz, né, toda a carreira acadêmica de iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado, e atualmente eu sou vinculada a um pós-doc no exterior, no Smithsonian, em Washington, o qual foi prorrogado por conta da pandemia, mas muito provavelmente em dezembro ou janeiro eu já vou dar início, mas vou precisar voar para os Estados Unidos antes, né? O meu segundo pé e a segunda canoa é na consultoria, porque eu tenho a minha empresa de consultoria, que é a Via Fauna, desse slide aí que vocês estão vendo. Então, em 2014, eu fundei a minha própria empresa de consultoria. O meu terceiro pé e a terceira canoa, ela está na iniciativa no terceiro setor. Então, eu uso a pesquisa e eu uso a consultoria para prestar serviços voluntários a ONGs de conservação de fauna. Então, eu estou associado a projetos de conservação
do Tamanduá-Bandeira, da ANTA brasileira, né, junto com a Patrícia Médici, e outros projetos, como o IP, de Mico-Leão Preto e etc. Então, eu espero que vocês gostem e depois vou ficar muito feliz em poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, o que é a Via Fauna? A Via Fauna foi fundada em 2014, nós somos sediadas em São Paulo, né? Eu tenho uma sócia que em breve já vou apresentar para vocês, e essa é uma empresa de consultoria ambiental especializada em estudos e manejo de fauna silvestre em empreendimentos de transporte. Leia-se rodovias, ferrovias e aeroportos. Então, desde a graduação, eu venho me especializado em ecologia de estradas, né? Sempre fui muito ativa nessa questão de entender, né, atropelamento de fauna, mas principalmente como mitigar esse tipo de impacto. E eu vi que, principalmente no estado de São Paulo ou em outros estados brasileiros, não existia um profissional com esse perfil que atuasse na consultoria ambiental. E ainda, né, pior do que isso, não existia uma empresa especializada que fizesse esses tipos de serviços, né? Então, eu me aliei com a minha sócia Paula Pristi, que também é da academia, faz atualmente o pós-doc, é especialista de fauna silvestre, e juntas nós estamos atuando aí num nicho muito inovador, que é o biólogo trabalhando, então, em grandes empreendimentos de transporte, que são as ferrovias, rodovias e aeroportos. Essa é a nossa especialidade, né? Então, dentro desse conjunto de empreendimentos, o nosso papel principal é entender quais são os impactos que esses empreendimentos geram para a fauna silvestre, desde a sua instalação até a sua operação, mas principalmente como reduzir impactos com a fauna, principalmente colisões com fauna. Então, veja bem, na rodovia, se eu tenho um cliente que é um concessionário de rodovia, caso eu tenha um acidente que envolva colisão com uma anta de 300 quilos, eu tenho um acidente gravíssimo do ponto de vista da saúde humana, né? Do ponto de vista operacional. Em aeroportos, colisão com aves é gravíssimo, né? Gera custos operacionais e custos materiais de uma grande monta. Então, nós agimos para entender esses impactos, mas principalmente reduzir esses impactos. De maneira geral, a gente trabalha no licenciamento ambiental, né, desses empreendimentos, e a gente faz diversas outras coisas. Não fugindo da nossa especialidade, nosso carro-chefe é manejo de fauna em empreendimentos de transporte, mas obviamente a Via Fauna também faz monitoramento de fauna, resgate de fauna, monitoramento de passagem atropelada, de passagem de fauna, laudos de fauna, estudos N de impactos ambientais, planos de gerenciamento de risco de fauna para aeródromos, né? Uma infinidade de coisas. Deixa eu ver se esse videozinho aqui vai funcionar. Esse aqui é um resultado de um monitoramento de passagem de fauna que a gente faz para uma concessão aqui do estado de São Paulo, né? Então, nós monitoramos várias passagens de fauna. Esse é um trabalho muito inovador aqui para o estado de São Paulo. A Via Fauna praticamente está sendo pioneira nesse tipo de trabalho. Em breve virão muitas publicações aí desse projeto. Então, isso é parte, né, do que a gente faz. A gente recomenda e projeta a instalação dessas passagens inferiores de fauna para os bichos passarem em segurança por baixo da rodovia, né? Então, isso é bom para os usuários, isso é bom para os bichos, né? Isso é bom para a imagem da concessionária também. E é isso, essas são as capivaras numerosíssimas, né, no estado de São Paulo. Esse é um casal de furão, muito difícil, né, ver furão na natureza. Esses são ratinhos alegres, que a gente não identificou ainda a espécie. Essa é uma família de coati, que praticamente todos os dias usam essa passagem de fauna. Esse é o bonitão, né, o tamanduá-bandeira, que todo mundo ama.
a anta, esse é um gato mourisco, tatu, teiu, lontra, bebê lontra, mão pelada ou guaxinim, cachorro do mato, tamanduá mirim, lebrão, paca, e esse aqui é um registro, um outro registro novo que a gente teve depois que a gente finalizou esses vídeos, né? Porque essa passagem de fauna tinha acabado de ser instalada e a gente teve a surpresa aí de um super registro de onça parda também. Entre outros serviços que a gente teve, tá? Translocação e manejo de animais, análise de paisagem, conectividade, que é a especialidade da minha sócia Paula, atividades de educação ambiental, treinamento de manejo de fauna, né, e treinamentos diversos. A Via Fauna, desde do seu nascimento, né, nós já produzimos diversos materiais técnicos e de educação ambiental também. Então, à esquerda está um guia de identificação de fauna atropelada, que a gente faz principalmente para as concessionárias, e o da direita é um material de educação ambiental, e desde então a gente já produziu muitos outros materiais, né? E aí o que eu quero falar para vocês é que tudo que a Via Fauna faz tem um quê de inovação, né? Deixa eu ver se tem um videozinho aqui. Não. Então, por exemplo, como a gente trabalha recomendando medidas de mitigação para rodovias e ferrovias, né, principalmente, esse foi um projeto muito legal que a gente participou no interior da Bahia, na Caatinga, onde o nosso cliente nos proibiu de recomendar 1 metro sequer de cerca metálica, por conta de furto, né? Na região, esse furto era muito alto, porque a cerca metálica, ela representa um material com um custo bem elevado, né? E tem um valor comercial bem elevado. E aí, esse foi um projeto muito bacana, porque a gente teve que explorar, então, toda a nossa criatividade. Então, usando um material muito abundante que existe na região, né, como não existe um custo elevado, não existe um custo comercial para a venda desse material, a gente recomendou, então, uma cerca de bambu em associação do mandacaru. O mandacaru é um cacto muito abundante na região, né? Então, juntos, provavelmente seria uma cerca com efeitos muito semelhantes a uma cerca metálica. Além disso, a Via Fauna também trabalha com projetos de passagens de fauna. Esse é um projeto de passagem de fauna arborícola. Esse já é um viaduto vegetado com uma passagem de fauna, que foi recomendado por uma rodovia aqui do estado de São Paulo. Nós também atuamos naquele projeto do Rio de Janeiro, das passagens de fauna do mico-leão dourado. Foi a Via Fauna quem fez os projetos executivos das passagens de fauna. Aqui é o uso de tecnologia bem inovadora. A gente usou um termógrafo para fazer monitoramento de fauna em um aeroporto. Então, nessa imagem daqui de cima tem um quero-quero, né? Então, esse monitoramento de fauna foi realizado em período noturno. Então, com o termógrafo, onde você vê os bichos, detecta os bichos pelo calor, essa foi uma super ferramenta que a gente descobriu, né? E a gente também fez um artigo e ele está em revisão para publicação atualmente. Para monitoramento de primatas, nós usamos drones, né? Então, o biólogo, ele precisa se reinventar de todas as formas, né? Mas principalmente a forma como a gente faz monitoramento de fauna.
todos os métodos conhecidos de monitoramento de fauna, eles são das décadas de 50, 70, né, 80. Nós estamos em 2020 e fazendo monitoramento de fauna da mesma forma com que se fazia décadas atrás, né? Então, nós fazemos uso de tecnologias bem inovadoras para os nossos trabalhos. E o maior quê de inovação da Via Fauna foi ter criado uma nova tecnologia para reduzir atropelamento de fauna em rodovias. Então, a Via Fauna foi apoiada pela FAPESP em 2015 e 2016 para a criação do primeiro sistema de detecção animal anti-atropelamento de rodovias, com o nome de Passa-Bicho. Então, esse sistema de detecção que a gente criou, ele consiste num conjunto de sensores ativos que é colocado paralelo à rodovia, dentro da faixa de domínio. Então, qualquer animal que entre na rodovia ou esteja próximo da rodovia, a presença desse animal ativa esses sensores, né? É enviado um sinal via rádio para esse poste inteligente que fica próximo à rodovia, e esse é um sistema que toma diversas decisões. No caso de animais de grande porte, o sistema pode advertir o usuário que está chegando naquele trecho, né, onde a gente está trabalhando com o sistema de detecção, para reduzir a velocidade e saber que pode existir um animal na rodovia. Esse tipo de sistema já existe em outros países do mundo, e ele é excelente para reduzir atropelamento com animais de grande porte. Aqui no Brasil, nós tivemos a fase 1, né, de criar, então, essa nova metodologia, essa inovação, e agora a gente está submetendo o projeto para testar esse sistema. E, na verdade, a gente vai modificar a tecnologia por uma tecnologia mais adequada e mais nova, e que vai trazer mais eficiência também para os resultados que a gente quer. Por conta de todo o trabalho que a Via Fauna faz, de inovação metodológica, de inovação tecnológica para a questão de fauna, né, em rodovias e ferrovias, nós aparecemos várias vezes na mídia, né? Então, em publicações internacionais, nos blogs de revistas de pequenas empresas, grandes negócios, na revista da FAPESP, nós colaboramos com 2 relatórios internacionais de sistemas de detecção ambiental, um no Alasca e o outro já esqueci, eu acho que é o Utah. É muito legal porque as pessoas têm reconhecido isso da Via Fauna, essa inovação, né, essa novidade que a gente tem trazido para a consultoria. E o senador Fabiano Contarato, daí do Espírito Santo, inclusive, muito querido por sinal, me convidou para ir até o Senado para falar desse trabalho que a gente tem feito, né? E quais políticas públicas poderiam ser criadas nesse sentido, em reduzir esse impacto, essa mortalidade não natural dos animais em rodovias. Foi uma experiência muito rica, né, nesse dia, ter falado para diversos senadores e deputados federais sobre essa questão. O CRBio, né, bastante já reportou as nossas coisas, reportagens no Terra da Gente, G1, TV Cultura, Repórter Eco. A gente tem uma gama muito grande de clientes, principalmente no estado de São Paulo, onde a gente atua mais, mas recentemente a gente tem tido projetos na Bahia, no Mato Grosso, em Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, agora, né, no estado do Amazonas e Rondônia também. Bom, e como reflexão, eu queria deixar para vocês algumas questões, né? Então, a Cristina, ela falou bastante nisso, né? Do biólogo se reinventar, da gente inovar a carreira do biólogo, porque, enfim, é a carreira do século XXI. Olha aí tantos impactos ambientais, tantos desafios, né? Na área da ecologia, na conservação da biodiversidade, inovações para desenvolvimento econômico que levem em conta a questão socioambiental, né? Participação e inclusão de populações tradicionais, né? Nesse desenvolvimento sustentável, né?
Então, onde você atua? Qual é a sua afinidade? Você é melhor lidando com as pessoas, resolvendo problemas? Você é curioso? Você adapta uma tecnologia? Você tem ideias sobre criações? Ou não? Você é um nerd mesmo de escrever paper e querer pesquisar e inovar nesse sentido, né? Tem algum problema que você quer resolver, né? Então, o biólogo, mas principalmente as pessoas que seguem na área acadêmica, pelo menos isso é o que me foi ensinado, né? Que quanto mais títulos a gente tem, ou quanto mais alto a gente está na carreira acadêmica, o nosso principal papel é servir à sociedade e resolver os problemas da sociedade. Ah, você é mestre, você é doutor, né? Você é professor. Como você está colaborando com o seu saber, com as coisas que você tem descoberto, né, a resolver os problemas da sociedade? Como resolver esses problemas? Existe alguma forma inovadora de resolver esse problema? Quais os meios? Você pode ajudar com pesquisa, com serviços, com produtos, né? Então, se você é um biólogo que ama os bichos, ama a fauna, olha, a gente tem muitos problemas para você resolver. Tráfico de animais, atropelamentos, perturbações diversas, né, sonoras, de luzes, a gente tem o problema da caça. Então, como melhorar o monitoramento florestal para reduzir caça, né, em floresta? Como reduzir tráfico de animais silvestres com inteligência computacional, usando Big Data, né, e a internet das coisas e uma série de coisas. Bom, eu acredito que meu tempo já tenha se esgotado e é uma apresentação curta, é só para deixar vocês instigados a fazer esse tipo de pensamento e reflexão. Todos os dias eu penso numa forma de resolver os meus próprios problemas, né, e os desafios de reduzir atropelamento de fauna. Então, eu tenho problemas específicos com atropelamento de capivara, agora eu tenho um problema específico com atropelamento de macaco na Amazônia. Então, tudo isso é necessário que a gente tenha muita reflexão e a gente gaste muito tempo pensando em como resolver esses problemas, né? Então, eu tô lá tomando banho, eu tô comendo, eu tô vendo alguma coisa na TV, eu falo, nossa, eu poderia fazer isso, né, para fazer tal coisa. Quantos insights, né, a gente não tem. Mas isso só acontece quando a gente está focado em resolver um problema, em inovar em resolver aquele problema. E é isso, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado da apresentação e eu vou estar à disposição de vocês para responder qualquer questionamento. Um grande abraço e vou parar aqui a minha apresentação. Pronto. Deu certo? Gente? Oi, olá. Professora. Boa tarde. Eu acho que... Cadê o pessoal? Deu certo? Deu. Ai, que susto! Muito obrigada por essa apresentação. Ah, imagina. Por toda a trajetória. Agora a sala de vocês. Tá faltando a Cristina, na verdade. Talvez a internet dela tenha caído. Então, a gente tem algumas perguntinhas aqui. Como ela caiu, eu vou assumir esse papel dela. Então, vocês podem ficar à vontade e se revezando para respondê-las, tá bom? Bom, então, quais dicas vocês podem dar para os que estão se formando e estão em dúvida de qual área seguir? Bom, a primeira dica é persista, porque a carreira do biólogo não é fácil. Então, acho que da minha turma na biologia, a gente teve uma debandada muito grande, né, de biólogos que não no primeiro momento já se inseriram no mercado de trabalho e aí foram seduzidos, né, por concurso no Banco do Brasil, concurso nos Correios, fui trabalhar com meu avô e etc.
Então, se você tem essa paixão, como diz o David Altenburg no O Fogo na Barriga, o Fire in the Belly, você tem que persistir, você tem que dormir todo dia pensando, nossa, eu preciso permanecer na biologia, né? E tem que ter paciência. E no meu caso, o que me ajudou muito a saber o que eu queria, né, no final, foi ter feito vários estágios. Então, porque na biologia, no curso, eu amava tudo. Então, eu tinha aula de fungo, nossa, os fungos. Eu tinha aula de planta, nossa, as plantas. Eu tinha aula de ecologia, nossa, ecologia. E foi nos estágios, nessas experiências reais, de conviver no escritório regional do IBAMA, de ter feito estágio num viveiro de mudas, de ter feito estágio no horto florestal, de blá, 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 ter trabalhado de graça um montão, que eu vi o que eu realmente gostava. Então, eu acho que esse é um ponto principal. E uma outra coisa é façam autorreflexão total. Você, no auge dos seus 34 anos, como eu, por exemplo, eu não tenho um currículo acadêmico perfeito, impecável, para ser super pesquisadora ou para ser uma professora universitária na USP. Não tenho muitas publicações, eu tenho 12 publicações. Eu tenho um colega de laboratório com a minha idade que tem 42 papers publicados. Então, assim, eu, Fernanda, fazendo autorreflexão. Eu vou ser pesquisadora, eu vou ser acadêmica? Não, meu currículo não dá para isso. Meu colega de laboratório com 42 publicações? Sim, pelo amor de Deus, você é o cara que vai entrar. E é isso, autorreflexão é tudo, sabendo que você é muito bom, sabendo que você não é bom, e não tem problema nenhum, né? Eu sou boa nisso, não sou boa naquilo, e é assim que as coisas são. O importante é ser feliz e fazer o que a gente gosta. Com certeza. Eu acho que a principal coisa também é testar. Foi isso que a Fernanda falou. É você testar, é você conhecer, é você procurar, que também existem novas áreas além da academia. Eu acho que aqui na UFES a gente é muito focado na academia. E também buscar fora da academia áreas onde o biólogo ele pode atuar também, né? Opções. E a partir daí testar tudo. Testar e ver o que você mais se adapta, mais gosta, mais quer isso para a sua vida, né? Porque quando a gente pensa assim, a gente não pensa a curto prazo, a gente pensa a longo prazo. Então, fazer aquilo que se gosta é muito importante também, né? Bom, pessoal, acho que a Fernanda e a Débora já falaram bastante, né? Mas o que eu diria para vocês? Eu super concordo, acho que tem que ser persistente, né? Quem escolheu ser biólogo, eu já pensava assim, né? A hora que eu estava estudando, eu falava, cara, sempre vou ter que gostar de estudar, porque a gente não para de se atualizar, né? Então, acho que quem escolheu biologia sabe que é uma profissão que a gente tem que se atualizar constantemente, tem que continuar estudando sempre, tem que continuar aprendendo, né? E tem que ser muito persistente. Eu diria assim, eu acho que tem um primeiro, eu acho que a gente tem dois desafios, assim, sabe, que eu diria para vocês. Acho que tem o primeiro desafio, que é entrar no mercado de trabalho, né? E acho que a gente, para entrar no mercado, eu acho que a gente tem que se expor, concorda? Porque acho que é um ponto também, as empresas não vão chegar, as empresas ou né, as oportunidades não vão chegar batendo na sua porta para falar, olha, vem aqui, salvo raras exceções, né, que a gente possa ter uma indicação, que a gente possa ter alguma coisa assim. Normalmente, acho que tem que ir bem atrás disso, né, e eu acho que o segundo ponto é assim, depois que você entrou, eu acho que depois que você ingressou no mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que ter a consciência que é a gente que direciona como a gente quer e para onde a gente quer ir. Claro que tem as oportunidades que vão surgir, mas eu trabalho com muitas pessoas numa equipe que sempre vêm e me perguntam, Márcio, o que eu tenho que fazer para não ser mais pesquisador júnior, ser pesquisador pleno? O que eu tenho que fazer para ser sênior? O que eu tenho que fazer para sair disso aqui e me tornar um supervisor, um coordenador? O que eu tenho que fazer? Então, eu acho que eu sempre falo para as pessoas que, assim, para um avanço de carreira acontecer,
tem que ter o alinhamento dos astros, né? É difícil e tem que ter o alinhamento dos astros. Então, assim, pelo menos 2, né? Um é a gente e como a gente está se preparando para aquilo. O outro astro é a oportunidade tem que aparecer, tem que existir a cadeira, tem que existir a posição. Mas assim, ó, se a cadeira surgir, se a posição surgir, você está preparado? Então, assim, eu falo isso bastante, gente, e não é brincadeira, é porque eu acho que pelo menos metade da responsabilidade para as coisas acontecerem é nossa mesma, entendeu? Então, assim, a gente tem que correr atrás disso e tem que buscar isso, porque senão é muito difícil acontecer, né? A gente tem que se preparar, porque quando surgir uma oportunidade, a gente tem que estar preparado. Então, acho que é isso, acho que é ter esse senso de responsabilização para poder estar pronto e correr atrás, né? Gente, desculpe, consegui voltar. Acho que vai começar uma tempestade por aqui e a internet toda hora cai. Né? A tecnologia é boa, de vez em quando ela dá problema. Né? Eu não sei como é que está o estágio aí, quem estava assumindo aí, pode continuar. Já responderam outras perguntas? Ei, professora, quem na verdade assumiu esse papel de fazer a pergunta fui eu, mas agora a senhora pode ficar à vontade. As perguntas sumiram para mim, infelizmente. Ah, desculpa. Então eu posso ler aqui? Tá, Pode? então a próxima pergunta que surgiu foi como conseguir estágio em empresas como a Boticário e o Laboratório de Genoma. Pô, ninguém quer fazer estágio. E não vi a fauna, desculpa. Tô brincando. Desculpa. Acho que, pelo menos no Genoma, eu também comecei como estagiária, é você se apresentar primeiro, é você dar suas caras mesmo, sabe? Por e-mail, pessoalmente, bater na porta e perguntar, e daí perguntar se tem estágio e se apresentar também, o que eu trago para essa empresa, sabe? Acho que isso é importante, assim. E aí, tendo a oportunidade, eles vão lembrar de você, você vai estar lá na cola deles e isso vai ser importante. Eu vou só completar a resposta da Débora aqui, tá? Eu acho que, assim, já comentei isso, né? Acho que a gente tem que dar a cara e tem que participar. A gente tem processos, né? No Grupo Boticário, a gente tem processo seletivo. Então, tem 2 vezes por ano, tem processo seletivo de estagiários, 1 vez por ano tem o processo seletivo para trainee, né? Que também são as pessoas que já estão se formando, né? E que querem ter uma aceleração de carreira. Acho que é legal a gente entender... Tem vagas abertas também. Eu não entrei em nenhum desses processos. Eu trabalhei numa concorrente anteriormente. Eu trabalhei na Natura quando eu comecei e comecei como pesquisador júnior. Então, comecei numa vaga de pesquisador mesmo, né? E não conhecia ninguém também lá. Acho que a gente tem que ir se inscrevendo mesmo e né, se mostrando. Eu só ia dar uma dica para vocês, que eu já, como gestor, eu participo de vários processos seletivos, assim, para a equipe e tal. E eu vou dar uma dica para vocês nesse momento da entrada, assim. Eu acho que nesse momento a gente tem que buscar muito a forma como a gente se diferencia, né? Porque vocês estão falando aqui de que tem várias pessoas, né? Tem muita gente que quer uma oportunidade, que quer trabalhar, tem muita gente procurando isso, né? E que bom, né? Mas, assim, imaginem que a gente chega num programa de uma empresa grande e tem muitos candidatos, né? E tem muita gente. E aí, como que a gente se diferencia, né? Como que a gente faz para chamar atenção naquele processo, para a gente conseguir bem e tal? Então, eu acho assim... no mundo corporativo, vou falar por empresa e como empresa particularmente, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção na nossa parte comportamental também. Então, assim, acho que a parte de conhecimento é muito importante, é muito relevante, mas nos processos seletivos, quando a gente tem muita gente, a parte comportamental chama muita atenção de quem está fazendo o recrutamento e seleção,
sabe? Então, acho que a Débora comentou aqui, eu me lembro de algumas pessoas que foram lá bater na porta e falar, né, no laboratório. A gente tinha um laboratório que ficava numa universidade antes, que era uma parceria. E eu me lembro que alguns alunos iam lá e batiam na porta para se apresentar. Eu achava o máximo, porque eu falava, uau, já é uma primeira demonstração de muito interesse para mim. Então, se eu visse aquele candidato no processo seletivo, eu ia olhar para ele e falar, uau, que legal que você está aqui, que você veio e como você chegou, né? Então, acho que assim, tentar se diferenciar. A gente fala muito disso, dessa parte comportamental, né? Estudar a empresa que você está fazendo o processo seletivo para tentar entender quais são os valores daquela empresa, se batem com os seus, se são muito diferentes, né? Acho que é bem legal estudar isso e buscar essa diferenciação, tá bom? É importante você ter algum aspecto que você falou bem, que te diferencie na sua formação. Tudo bem, você pode ficar junto com um conjunto de estagiários, todo mundo no mesmo nível. É uma forma de começar também, tá? Mas também, se você já tiver alguma formação específica, tá? O seu tratamento é diferenciado. Então, formação é extremamente importante. Se você se formou, não é só o suficiente, porque nisso você é igual a todo mundo. Tá? Você tem que buscar um diferencial na sua formação, na sua carreira. Tá? Se você assim, eu me formo, agora vou mandar currículo. Que currículo? De estudante de biologia? Não, você tem que demonstrar, você tem que fazer vários estágios. A gente está numa universidade federal. É muito fácil a gente conseguir estágio. Tem que tentar várias coisas até achar aquilo que te é mais caro, que você gosta, que você consegue se integrar melhor. Tá? Todo mundo que está aí se encontrou em algum aspecto da biologia. Você tem que buscar no que você se encontra, do que você gosta. Eu também, como a Fernanda, eu me identifico muito mais com a Fernanda, porque eu também atuo na área ambiental. Eu fiz muita consultoria com o uso de algas marinhas como indicadoras de qualidade ambiental antes de ser professora da UFRJ. Tá? Então, eu fazia consultoria, depois eu continuei fazendo consultoria e faço até hoje. Tá? Então, não é só aquela pesquisa de laboratório, tem a parte aplicada na consultoria. Tá? E isso, como eu estava falando, assim como a parte das análises clínicas, tá? A parte de consultoria também cresceu muito nos últimos anos. Tá? Na parte do meio ambiente, é o que mais cresceu em termos de registros na biologia, pedidos de especialização, de ART. Tá? Então, realmente, você tem que se encontrar, procurar aquilo que você gosta, se dedicar, você tem que acumular informação, formação, entendeu? Está na época de vocês fazerem todos os cursos que vocês puderem fazer, todos os treinamentos que vocês puderem fazer, né? Faz o estágio, vê o que você gosta, tá? Sem isso, você vai ficar igual a todo mundo, tá? Que se forma. Você tem que buscar o seu diferencial. Tá? E valorizar o seu diferencial. O Márcio foi para um diferencial, né, na área, né, de gestão, de administração, que poucos biólogos buscam, tá? Mas isso é super importante. Tá? É aí que tá onde ele conseguiu se engajar melhor numa empresa. Tá? A Débora, na parte de um laboratório onde ela já atuava na parte de pesquisa, né, da mesma área. Tá? A Fernanda buscou formas criativas, né? É muito importante. Empresa de consultoria, gente, tem tudo quanto é lugar. Tá? Mas você tem que buscar o quê? O diferencial na sua empresa. Tá? Então, ela não se acostumou a usar só a metodologia que está por aí. Tá? Túnel de passagem para animais. Ela já está criando, ela busca na academia, na parte no científico, né? Novos elementos para aplicar na empresa dela. E isso é fundamental. A gente não pode ficar parado. A gente não dá para ficar parado. Fernanda, eu não tinha essa pergunta, mas eu gostaria de saber como faz para conseguir estágio na Via Fauna. Pesou sua consciência. Tô brincando. Olha, a Via Fauna, ela é uma empresa pequena, então a gente tem, eu e minha sócia, a gente tem muitos consultores, né? Então, em todos os projetos, em vários estados, a gente tem um time de consultores. E a gente está pensando no ano que vem abrir estágio, né? A gente não tinha feito isso ainda, só esporadicamente para alguns conhecidos.
Então, a gente tem o e-mail viafauna@viafauna.com, que vocês podem mandar. E posso dar dicas de como se apresentar, porque a gente tem recebido e-mails horrorosos de quem pede estágio, desde oi, meu nome é Juan, rola um estágio próximo semestre? Esse é fácil, não? Olha, desde quem não escreve nada e anexa o currículo. Oi, quem é você? O que você faz? Qual é seu brilho no olho, né? Então, currículo a gente tem milhares, né? Às vezes a gente entrevista uma pessoa e a gente contrata nem quem tem o melhor currículo, mas quem fala melhor, se apresenta melhor, quem tem o brilho no olho, né? Então, olha, apresentação, gente, é imprescindível. Caprichem na apresentação. E é isso, manda o e-mail e envia um currículo, que a gente está fazendo um banco de currículos e o ano que vem a gente vai abrir. Muito obrigada pela dica. E qualquer coisa eu pergunto sim. Mas então vamos continuar com as perguntas. A próxima pergunta é da Beatriz Marinho. Qual o apoio que o CRBio oferece para profissionais que não atuam diretamente nas 3 áreas temáticas, como a engenharia ambiental e a paleontologia? Em geral, perdão. Acho. Nassar, seu microfone está mutado. Eu tinha saído de novo. Aqui é participação vagalume. Eu vou e volto. Entendeu? Tá ótimo aqui. Tudo bem, qualquer coisa a gente assume aqui, tá bom? Você fica aí, porque hoje está complicado aqui. Pode deixar, estou aqui. Tem uma outra pergunta? Eu não consigo mais ler as perguntas. Cada vez que eu saio, elas somem. Eu posso repetir, então, aqui eu acabei de fazer? Tá, foi da Beatriz Marinho e ela pergunta: qual o apoio que o CRBio oferece para profissionais que não atuam diretamente nas 3 áreas temáticas, como em geral a paleontologia? Eu não ouvi novamente a pergunta, porque eu saí de novo, mas eu imagino o que seja. Existe um projeto de lei aí para regulamentar a profissão de paleontólogo, né? E os biólogos estão bastante incomodados. Gente, eu acho que tá... Nassar? Eu acho que é como a conexão dela está um pouco instável e acho que essa pergunta seria um pouco mais direcionada. Oi. Essa pergunta seria mais direcionada a ela. Então, eu vou pular e assim que ela restabelecer a conexão, a gente retorna. Vou fazer da Letícia Rosário Cruz. Como inovar com pouco apoio? Olha, eu vou tentar responder. Eu acho que a resposta imediata seria com muita criatividade, mas eu acho que é até meio do mal falar isso, né? Tipo, como inovar? Com criatividade, tipo, se vira aí, né? Não é justo também, não é muito justo falar isso. Eu acho que o brasileiro tem uma característica incrível, que é ser criativo. Então, ciência no Brasil, de maneira geral, eu acho que a gente faz muito e faz bem com o pouco recurso que a gente tem. Se a gente tivesse as mesmas ofertas de recurso, iguais oportunidades de tecnologia e etc., comparado a países como Estados Unidos, Canadá e outros europeus, nossa, se a gente fosse competir com as mesmas regras, o Brasil seria disparadamente aí, provavelmente, o país que mais produz ciência no mundo. Então, a gente produz sim, ciência com muita qualidade. E inovação, ela precisa mesmo de um quê de criatividade, né? Mas realmente, assim, sem nenhum recurso, é muito difícil inovar.
tem as agências de fomento que têm separado, né, parte do recurso deles de pesquisa para inovação tecnológica. Um exemplo muito grande disso é a FAPESP. Então, se vocês virem a quantidade de recurso que a FAPESP dá ao longo dos anos para pesquisa, mestrado e doutorado, tem um crescimento tímido. Se vocês virem o recurso que eles dão para o PIP, que é o Programa Inovativo de Pequenas Empresas, que é o que a gente teve, que é dedicado a dar recurso para empresas desenvolverem novas tecnologias, o crescimento é praticamente exponencial. Por quê? Quando você cria uma nova tecnologia, a FAPESP vira seu sócio, né? Existe uma parcela de propriedade intelectual naquilo que é da agência que te deu o recurso. Cada real que a FAPESP investe em inovação tecnológica, o governo do estado de São Paulo recebe de volta R$1,25. Então, eles dão dinheiro, mas eles recebem esse dinheiro muito bem corrigido, porque vale muito a pena investir em inovação tecnológica, né? Então, muito provavelmente, as agências de fomento do Espírito Santo, ou as nacionais, ou até internacionais, vão passar aí, ao longo dos anos, a aumentar esse tipo de recurso. Então, fiquem bem de olho aí nessa categoria de recurso financeiro, porque está em crescimento. Posso complementar um pouquinho aqui, Fernanda? Acho que assim, o que me vem à cabeça, gente, super de acordo com a resposta da Fernanda. Acho que assim, né, a gente está passando por um momento nada fácil, né, como país, né? Já está passando há um tempo, né? Quando comparado a outros países maiores. Mas assim, é difícil realmente. Mas o que eu queria colocar para vocês, e eu queria até usar o exemplo que a Fernanda trouxe na apresentação, se me permitir, Fernanda. Quando você falou da cerca, né, que você tinha um desafio e vocês tinham que montar uma cerca que não podia usar o material metálico porque era mais difícil, e vocês propuseram a cerca com bambu e mandacaru, né, enfim, e os cactos, né? E aí, assim, eu fico pensando que, assim, a gente, como eu falei para vocês ali, eu acho que tem um ponto importante que é a gente entender que inovar não é só ser disruptivo o tempo todo. E eu acho que isso a gente tem que entender. Eu sei que precisa de grana, claro, e precisa de suporte, mas eu acho que começa um pouco com o entendimento de que inovar nem sempre é você criar algo de outro planeta, entendeu? A inovação pode estar em pequenas coisas e juntando ideias. E às vezes, uma solução como... Por isso que eu trouxe o exemplo da Fernanda, às vezes a solução não é complexa, você não tem um recurso e você tem que buscar algo que seja funcional e viável e inovou, entendeu? Aquela cerca é funcional, ela serviu para o propósito do projeto, você atendeu o que o cliente queria. Então, acho que assim, eu entendo que a gente tem que começar entendendo que inovar não é uma coisa de outro planeta. Inovar aos poucos. Pode ser que a gente tenha inovações disruptivas, mas na grande maioria do tempo a gente trabalha com inovações incrementais, que são adições pequenas do que a gente naquilo que a gente já tem, sabe? Então, acho que a gente pode... acho que a gente tem que ter essa consciência, e muitas vezes eu acho que a dificuldade de inovar também vem pela dificuldade da pergunta que a gente estabelece, porque muitas vezes a gente não sabe, não tem uma pergunta, a gente simplesmente quer buscar inovação. Quando a gente tem uma pergunta muito bem definida, e aí a gente consegue olhar para aquilo e a gente limita, né, o que a gente tem que pensar, a gente não se perde. Então, eu gostei muito do exemplo da cerca por causa disso, porque eu acho que tem uma pergunta, tem um desafio, é bem pontual e a gente consegue resolver. Então, acho que assim, para mim é mais ou menos isso. Acho que para a gente inovar com pouco recurso, a gente tem que entender que nem sempre a inovação tem que ser mega complexa, mega gigantesca, mega. Ela pode ser bem menor e bem mais delimitada. Mas deixa eu só falar um pouquinho. Não quer dizer uma inovação não quer dizer um prêmio Nobel, né? Pode ser um detalhe que minimize o custo de uma embalagem até mesmo, né? Então, uma embalagem nova com alguma coisa que você altera.
Eu acho também que, assim como a inovação ela não precisa ser grande, da forma que você pensa numa coisa inovadora, o apoio vem. Da forma como você mostra essa inovação, o seu projeto, se está bem detalhado, bem descrito, da forma como você apresenta esse projeto inovador, o apoio financeiro ele acaba vindo, né, a partir daí. Acho isso importante também. Muito boa a colocação de todos vocês. Eu não sei se você viu, Cristina, você viu não, nós vimos que você respondeu a nossa pergunta no chat, mas gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Isso já está sendo discutido, essa questão dos paleontólogos, né? É importante que a gente saber que a biologia ela tem interface, como eu acho que o Márcio já falou também, com diversas outras áreas. Biólogo tem interface com a engenharia florestal, com a engenharia da pesca, com a gestão ambiental, médico veterinário, farmacêutico, biomédico, biotecnólogo, tá? Todos esses têm interface com a biologia. Tá? O importante, que é o papel do conselho, tá? Não é restringir mercado, mas garantir que o biólogo tenha as oportunidades, tá? nas frentes que se apresentam. Você tem um concurso que uma área de atuação do biólogo, e o biólogo não está sendo contemplado, vocês têm que provocar o conselho para ele atuar. Mas tem que provocar enquanto o edital está aberto, tá? Enquanto a vaga de emprego está aberta. Tá? O conselho ele tem uma área jurídica para atuar nessas questões, tá? Verificando que o biólogo não está sendo contemplado, tá? Numa área que é claramente uma área de atuação do biólogo, vocês provoquem o conselho, tá? Para o conselho acionar o jurídico para garantir que o biólogo tenha vez, né, nesse processo seletivo, seja lá do que for. Tá? Isso é importante. O papel do conselho é fiscalizar, mas também garantir que o biólogo esteja contemplado em todas as ações onde ele pode atuar. A concordância também. Ok, muito obrigada. Agora a gente tem mais uma pergunta. É do Matheus Torresani Silveira. Trabalhar com consultoria ambiental, a maioria dos trabalhos eles são de indicação. Muitas vezes fica um tempo sem surgir esse trabalho. E ele está perguntando como se manter nesse mercado tão estável como biólogo autônomo e se a pessoa não tiver uma empresa também. Será que eu que respondo? Eu acho que a indicação, ela é bem importante, mas, por exemplo, para o biólogo autônomo, eu acho que o principal, eu acho que a instabilidade é porque às vezes aparece um trabalho e fica um gap, e aparece outro esporádico e tal, né? Na consultoria, o perfil de um bom consultor é uma pessoa ligada no 220, bem esperta. Não estou falando que eu sou a super espertona, mas eu digo um perfil muito ágil. Você tem que ser rápido. Então, eu não mandaria meu currículo para uma empresa de consultoria. Eu teria um leque, né? Eu teria um cardápio de empresas que eu vou prestar o serviço. Se eu sou autônomo, se eu não tenho, inclusive, compromisso, não é fidelidade que fala, um contrato de exclusividade com alguém, eu tenho que atirar para todos os lados. Então, mês que vem eu vou estar em Minas, em novembro eu vou estar no Piauí, vou ter resgate de fauna não sei aonde. Então, assim, o biólogo consultor que se dá bem é essa pessoa. É uma pessoa que tem um networking, assim, muito grande. Ele presta serviço aqui, ele presta serviço ali, ele tem uma agilidade, o cara é rápido, pontual, ponta firme, né? Sabe se relacionar, tem um puta jogo de cintura. Então, essa é a chave. Agora, se você tem aquele perfil, né? Não, gosto de fazer uma coisa, e só quando eu terminar aquilo, eu vou começar outra. Talvez o seu perfil não seja tanto para consultoria, ou pelo menos não ser o início. Porque uma consultoria para ela, dos perfis dos consultores que a gente tem,
Nenhum deles trabalha só com a Via Fauna. Nossa, raríssimo, acho que eu não tenho nenhum. Eles trabalham para um monte de gente. Às vezes eu tenho que brigar para ter o cara na minha equipe, entendeu? Ah, não, essa data que você me deu, eu vou estar lá na Bahia. Não, você vai estar aqui comigo. Tal. Então, é assim, o mercado da consultoria, ele é bem rápido, então você tem que ser ágil. Entendo, é verdade, é verdade. Bom, a gente tem tempo para mais uma perguntinha. Essa pergunta é do César. E ele está falando: vocês acham que há mercado de trabalho para absorver o tanto de biólogo formado disponível? A pergunta vale tanto para graduandos quanto para os biólogos já especializados. Posso começar, gente? Então, acho que assim, é uma pergunta difícil, né? Eu acredito que sim, a gente tem oportunidade para a quantidade de biólogos que está se formando. Acho que a gente tem essa oportunidade. A questão eu acho que eu comentei um pouco com vocês ali na palestra, vou retomar um ponto. Eu acho que assim, a gente tem que entender que algumas escolhas que a gente faz, né, elas podem, da mesma forma que elas podem abrir caminhos, abrir portas, elas também podem nos limitar, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. E às vezes, vou tentar falar no cenário da biologia. Então, vamos lá. Por exemplo, hoje eu estou numa cadeira ali de gerência, certo? Então, meu próximo passo seria ocupar uma diretoria dentro da empresa. E aí, como que eu vou ocupar uma diretoria? Cada vez que a gente vai subindo numa carreira, ou conforme a gente vai avançando no trabalho, as coisas vão ficando mais afuniladas. Então, as minhas escolhas determinam o quanto eu estou mais aberto ou menos aberto para uma futura oportunidade, né? Então, se eu quiser continuar com o trabalho de biólogo e bem assim, bem focado, com testes e tal, eu vou ter que sentar na cadeira do meu atual gestor, é aquela diretoria. Pode ser que não, pode ser que eu tenha entendido que eu expandi muito minha formação e tal, e daqui a pouco eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada a meio ambiente na fundação. Se eu estiver disposto a migrar e fazer uma mudança assim, concordam que eu vou abrir uma oportunidade ali, né? Eu acho que eu estou falando isso agora como um exemplo do que eu reflito, mas eu acho que todo mundo tem que refletir assim, né? Às vezes a gente quer ser especialista e eu acho que não tem erro nenhum nisso, eu acho que está totalmente certo. Mas se a gente quiser ser especialista, a gente tem que focar para ser o melhor naquilo, porque a gente está limitando as nossas portas abertas ali na frente, né? Então, quanto mais especializado, teoricamente, né, menores as opções ali que você tem para escolher, talvez. Né? Não é uma regra, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, porque, sei lá, vamos pegar a Débora comentou, né, Débora? Você falou que você estudava citogenética de roedores, né? E aí depois você foi para humanos. Se a Débora falasse, não, só quero trabalhar com roedores, ela não estaria onde ela está trabalhando hoje, né? Na minha opinião. Então, assim, se eu falasse, olha, eu só quero trabalhar com este tipo de genética e tal, com células, eu não estaria trabalhando com voluntários, por exemplo, onde eu estou na empresa hoje, né? E, assim, eu acho que tem escolhas que, assim, se a gente quiser ser muito especialista, isso tem um peso, né? E aí a gente tem que entender que, putz, eu vou ter que me esforçar muito porque eu quero chegar numa cadeira especialista e só vai ter uma ou duas ali na frente. Agora, se não, se a gente quer se abrir mais para oportunidades, eu acho que é legal a gente entender até onde a gente quer ir, sabe? Para também não ficar desfocado. Então, assim, olha, vou me expandir, vou me abrir, mas eu quero chegar até esta parte aqui, eu aceito ir até esse nível de não especialização e tal. E é difícil, porque não tem uma regra, né? Mas eu acho que é importante a gente ganhar essa consciência de que as nossas escolhas vão interferir no que a gente vai poder ter no mercado, né? De possibilidade.
Eu acredito sim que o mercado ele está se saturando, assim como todas as profissões, a cada dia mais existem mais profissionais naquela área tentando cobrir o que alguns já estão fazendo no mercado e as poucas vagas que ainda existem. Mas eu acho que a biologia ela é muito ampla, ela dá possibilidades de atuação em diversas áreas, assim como eu falei que o mercado da genética humana ela está crescendo demais. A Fernanda também falou que a consultoria ambiental ela teve um boom de expansão nos últimos tempos e a perspectiva é que continue crescendo. Então, existem áreas dentro da biologia que ainda estão em grande expansão. Claro que se você focar na academia, por exemplo, eu acho que hoje em dia é muito difícil você entrar numa carreira acadêmica para ocupar vagas, por exemplo, de muito destaque, de professores de grandes universidades federais e tudo mais. Isso é muito difícil, realmente. Claro que não é impossível, você tem que ter um currículo muito expressivo para tentar uma vaga assim, mas eu acho que existem possibilidades, a inovação está aí para isso também. E a biologia, ela te dá uma gama de opções muito grandes. Acho que o mercado é capaz de absorver todos os biólogos em formação, sim, se você também se diversificar, se você procurar áreas que estão em crescimento. Então, alguém mais quer complementar com alguma coisa? Não? Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Tivemos um probleminha com a Nassar, mas essas coisas acontecem mesmo, né? Então, muito obrigada por todo esse esclarecimento. E a gente tem ainda algumas perguntinhas aqui no ícone do QIA. E se vocês puderem e tiverem disponibilidade, e se for direcionado, se vocês saibam responder, e se puder, é só deixar lá a respostinha, tá bom? Muito obrigada, tá? Agradeço a todos. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês e boa sorte a todos. Obrigada pela presença. Obrigada pelos colegas e adorei a apresentação de vocês também. Um abraço para todos. Agradeço o convite, agradeço o tempo de vocês também. Falar do que a gente faz, do que a gente gosta é gostoso. Então, a gente está à disposição também para isso, sempre. Obrigada. Muito obrigada. Super obrigado, pessoal. Sucesso para todo mundo. Espero que a gente tenha conseguido dar algumas dicas, né? Algumas sugestões. E entre em contato, tá? Tem as redes sociais aí, então, hoje em dia é muito fácil, né? Vamos lá. Sim, com certeza. Pode deixar. A gente que agradece por ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que esclareceu dúvidas de muitas pessoas, de várias áreas da biologia. Tá bom? Obrigada, gente. Tchauzinho. Então, agora, a